Quem cuida de pessoas, vem Edson, vem para cá. Quem cuida de pessoas, irmãos, está exercendo o pastoreio, não é? O que é que faz um pastor? Leva as ovelhas a águas tranquilas e a pastos verdes. Então, quem cuida de vidas está fazendo esse trabalho pastoral. E o apóstolo Pedro diz que quando o Supremo Pastor, a nossa referência por excelência, se manifestar, então nós iremos prestar contas a Ele, como auxiliares, todos nós, do cuidado pastoral do seu rebanho. É maravilhoso isso? Então nós somos uma comunidade de sacerdotes, 1 Pedro 2:9, uma nação de santos, de santificados no Senhor. Somos uma comunidade de pessoas que cuidam pastoralmente uns dos outros. E como é que nós fazemos isso? Fazendo o que Paulo recomendou aos Tessalonicenses, exortando, consolando uns aos outros, confortando com as palavras escritas na Bíblia Sagrada. Então essa é a base da doutrina, não é? E os irmãos já estão bastante instruídos e afeiçoados que quando nós mencionamos que o irmão está fazendo um trabalho sacerdotal, todo pai cristão é essencialmente sacerdote do seu lar. Todo pai cristão é essencialmente, pelo trabalho que deve fazer, é pastor da sua família, é aquele orientador, é aquele que guia a família com a palavra de Deus. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. Agora, alguns de nós que exercemos naturalmente o serviço de cuidado pastoral de uns com os outros, alguns de nós recebemos do Senhor o chamado e recebemos da igreja o reconhecimento de um serviço que é episcopos, ou episcopado, ou presbiterato, como diz Paulo. Então somos comissionados oficialmente para recebermos uma consagração, então, dos irmãos que exercem cuidado pastoral. O Espírito Santo separa alguns, aí realmente não é para todos, para alguns a quem o Espírito Santo concede a graça de servir a igreja como na condição de presbíteros. E o que faz o presbítero, ou o que fazem os presbíteros? Eles são responsáveis pela doutrina, né? E pela disciplina da igreja no sentido espiritual. Doutrina, disciplina e supervisão do rebanho. Então é isso que nós veremos, por exemplo, lá no congresso, quando formos falar a respeito esse voltemos ao Senhor, voltemos à doutrina do Senhor, aos ensinos do Senhor, aos princípios do Senhor, à palavra do Senhor, e nós vamos tratar a respeito da administração da igreja do Senhor. Então, quando formos falar da administração da igreja do Senhor, vamos ver no Novo Testamento, as igrejas do Novo Testamento, muitas e em casas, guiando o rebanho através de comunidades de presbíteros, sempre no plural, vários homens, e sempre de forma plana, sem um presidente entre eles, mas em consenso, na direção do Espírito, instruindo o dia a dia da igreja em doutrina, supervisão e disciplina. Amém? Não é lindo, irmãos? Não é maravilhoso? Qual é o fazer dos homens presbíteros escolhidos, reconhecidos pela igreja conforme o Novo Testamento? Diga: a disciplina espiritual,
A doutrina fundamentada na palavra e a supervisão do rebanho. Isso. Então, esse é o serviço. Os diáconos e diaconisas recebem do Senhor também um chamamento para uma consagração como oficial ou oficiala da igreja. Aí, como não é mais direção de presbítero, é de serviço, as irmãs também podem participar desse servir. É a administração das finanças, administração dos benefícios espirituais, sociais, da ação social da igreja, da partilha. Então, a parte administrativa da igreja, na regência do corpo diaconal. A parte espiritual da igreja, na regência do servir dos presbíteros. Por isso que Paulo diz: quem almeja, quem deseja o episcopado, o presbiterado, excelente obra almeja. Aí vai descrevendo ali o perfil, o caráter, as exigências bíblicas para aqueles que são escolhidos para servir com o ministério da palavra. Então é assim que a igreja caminha. E nessa unidade nós estaremos nesse congresso esse fim de semana. E nada acontecerá nesse congresso fora da soberania do Senhor. Aquilo que tivermos vai ser aquilo que o Senhor tem para ofertar pela sua graça a cada um de nós. Estamos na expectativa de receber aquilo que o Espírito Santo já colocou no coração dos irmãos Roderick, Marcel, Germano e Jackson, não é? Com certeza, e nós seremos edificados com aquelas palavras, estaremos ouvindo o falar do Senhor através da exposição da Bíblia Sagrada. Isso é maravilhoso. Se eu pudesse, eu ficava nessa palavra aqui até 1h da tarde, né? Só conversando com os irmãos, dando oportunidade. Mas hoje, aprove ao Senhor designar o irmão Edson para nos trazer o alimento da palavra. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, por esse companheiro de jornada que o Senhor tem nos agraciado, que o Senhor se utilize da sua vida nesta manhã para edificar a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Será que todos nós entendemos a palavra? É importante cada um entender a palavra de Deus. É por isso que há a necessidade de estudar, ruminar, desfrutar, orar para receber luz de Deus na palavra. Isso é responsabilidade de cada um de nós. Não é só daqueles que estão encabeçando as reuniões, liderando os irmãos, os obreiros que estão à frente das igrejas, mas é responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós precisa esmerar-se na palavra para receber alimento espiritual e por meio dela e da orientação do Espírito e da luz que ele vai nos dando, a gente vai crescendo na graça e crescendo no conhecimento. Interessante quando José falou aqui sobre os presbíteros, né? Pedro diz que são como aqueles que darão conta a Deus de cada um de vós. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Mas ele diz, são como aqueles. Não é que o presbítero ou o líder vai dar conta, mas é como aquele que vai dar conta. Então a responsabilidade é muito grande, né? Mas cabe a cada um que vai dar conta diante do Senhor. É aí que está o detalhe. Por isso que é necessário a gente conhecer a palavra e entender quando ela aplica uma verdade. São como aqueles que
são como aqueles. É uma diferença muito grande de dizer que eles darão conta diante de Deus de cada um, mas são como aqueles que darão. Mas nós, os irmãos que têm essa responsabilidade, precisam ter esse mesmo sentimento, como aqueles que darão conta diante do Senhor, por cada um de vós. Mas cada um que estuda, que aprende, que rumina, que come o Senhor através da verdade, da palavra, como o pão vivo que desceu do céu, tem que ter a responsabilidade de que um dia você também dará conta diante do Senhor de si mesmo. O Senhor vai cobrar. E a quem mais se dá, a esse será cobrado. Então o Senhor um dia vai cobrar de você, porque você está aqui recebendo agora. E se você está recebendo, você se alimenta e você faz essa palavra como pão vivo nutrir você de maneira rica, e depois de você estar bem nutrido e a palavra bem ruminada, você então alimenta outros que estão próximos de você, seus conservos, aquele que você está orientando na sua casa, na igreja, em casa, em cada reunião, você está alimentando cada um dos irmãos. E esses que aprendem com você vão fazer a mesma coisa para alimentar outro, porque você é servo do Senhor, que alimenta os seus conservos a seu tempo. Ou seja, você tem um tempo determinado. A gente tem o quê? Quando a gente acorda de manhã, a gente pensa logo: começou o dia. Obrigado, Senhor, pelo dia. Então temos o café da manhã, o almoço e o jantar. E dentro do tempo de cada coisa, você vai alimentando seus conservos. A aplicação da verdade é a mesma. Assim como você come pela manhã, meio-dia e à noite, a palavra também é o alimento que nós comemos pela manhã, à tarde e à noite. Então, quanto mais você comer da palavra, mais alimentado e nutrido vocês serão. Quanto mais comemos de Cristo, mais de Cristo nós podemos expressar. A ciência diz que nós somos aquilo que nós comemos, não é verdade? Então, se você se dispor, se você está diante daquilo que você se expõe, se for digamos, do dia a dia, nós gostamos, muitos de nós gostamos de assistir filmes. Se a gente se expõe mais a filmes, é isso que nós vamos expressar. Se nós nos expomos mais à música, é isso que nós vamos expressar. Se nós nos expomos mais à palavra, é isso que vamos expressar. Quando você conversa com uma pessoa, aquilo que a pessoa mais fala, você deixa ela livre. Aquilo que ela mais falar é aquilo que ela está se expondo no dia a dia. Se uma pessoa não tem nada de Deus para dizer e se expõe muito às coisas do mundo, se você estuda um assunto, seja na faculdade ou na escola ou no curso, você se expõe só àquilo, é aquilo que você vai expressar. Mas se você busca de Cristo, come Cristo na palavra, na verdade, é aquilo que você vai expressar para as pessoas. Houve uma época quando quando nós éramos novos e casados, que quem chegasse lá em casa para nos visitar, as pessoas gostavam de ir lá para casa. A única coisa que as pessoas iam ouvir o dia inteiro, eu acredito que tinha até gente que se cansava, não sei, mas era o dia inteiro, a gente só falava da palavra, só da Bíblia, e alguém uma vez falou: rapaz, vocês só falam disso, porque era isso que nós estávamos comendo, nos alimentando, nos expomos. Então, assim, aquilo que você mais expõe é aquilo que você mais expressa. Então, você é aquilo que come. Nós, como igreja, nós temos problemas? Sim. Qual igreja que não tem problema? Todas têm. Mas há umas que têm mais problemas que as outras. Na Bíblia, qual era a igreja que tinha mais problemas? A igreja de Corinto. Mas qual era o problema essencial da igreja em Corinto? Por que Corinto tinha tanto problema? Será que era a região?
a influência, porque eles recebiam gente de todos os lugares, e ali era um polo que a religiosidade era muito forte, o ocultismo muitas vezes, a adoração a outros deuses, e havia muita mistura religiosa. Será que foi isso que influenciou a igreja, que causou o principal problema na igreja de Corinto? Não, não foi. Havia ali muitos problemas, tanto espirituais, como problemas materiais, e o que mais influenciava a igreja em Corinto? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 em diante. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Até aí. Eu também quero ler João, capítulo 16, 16, 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podíeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Amém. Eu quero esclarecer uma coisa para os irmãos. A salvação que ganhamos do Senhor, ela tem dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é que ela é uma salvação judicial. Ou seja, juridicamente, que Deus é justo e ele é justiça, judicialmente ele providenciou a salvação para nós. Mas depois que ele cumpre a salvação judicial em nós, ele tem os estágios da salvação orgânica. Ou seja, ela vai acontecer organicamente como o Senhor nos estabeleceu. Na maneira judicial de Deus, quando ele nos ganhou, ele precisou nos reconciliar com Deus. Por meio da morte e crucificação do Senhor, ele nos reconciliou com o Pai. Quando ele nos reconciliou, ele precisou nos justificar por meio do seu sangue. O derramar do sangue do Senhor justificou-nos de todo pecado. E ainda é eficiente hoje. Se pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Como é que ele purifica? Por meio do seu sangue. Ele aplica o seu sangue a nós e nos purifica de todo pecado. E o terceiro aspecto dessa salvação judicial é que ele nos regenera. Então, para quem tem caderno e está anotando, que eu acho interessante, cada irmão, como estudioso da palavra, anote as coisas que vocês aprendem. Porque as palavras vão embora, as letras ficam. E é até uma maneira de ruminar. Eu já falei isso aqui para os irmãos. Nós, quando chegamos em casa, vamos de novo pegar aquela comida e ruminar em nossa mente, que é o nosso estômago espiritual. Nós passamos a ruminar outra vez a palavra e digerir, para que ela tenha mais nutrição, para nos alimentar melhor. Amém? Então, ele nos reconcilia, nos justifica e nos regenera. E aí ele cumpre a salvação.
Aí você fala, pronto, agora estou salvo, porque eu já criei no Senhor, já recebi o Senhor. Paulo disse, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Até o ato de você crer no Senhor não é seu. A sua fé natural não serve para lhe salvar. É por isso que o Espírito Santo que o Senhor mandou, é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele que planta a fé em nós, que plantou a fé em nós, para que pudéssemos crer na morte do Senhor e na ressurreição feita pelo Pai. Quando cremos nesses dois fatos, então essa fé, ela se torna uma fé de crer é receber. Como João disse, aos que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando nós cremos no Senhor, nós o recebemos por meio da fé. É por isso que Paulo diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Mas não é a fé natural do homem natural. É a fé que o Espírito Santo colocou no coração. Tudo começa pelo arrependimento. O incrédulo, aquele homem natural que não tem Deus, que não tem o Senhor no seu espírito, ele é o homem sem Deus no mundo, é o homem mundano, e esse homem mundano, que a Bíblia chama de homem natural, esse homem não crê em nada. Ele pode até dizer, não, eu tenho fé em Deus, mas na verdade quando ele fala isso, ele fala como um chavão, como todos dizem, né? Ele simplesmente, quando ouve a palavra da salvação, ele muda a mente, com o argumento que você está levando para ele, através do Espírito Santo. Ele então se arrepende. Quando ele se arrepende, o Espírito Santo que está em você se encarrega de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, e esse mesmo Espírito Santo coloca nele a fé. Ou seja, a salvação do homem não tem nada a ver com o homem, nem a fé que ele vai crer para a salvação é dele, porque é o Espírito Santo que dá. Tudo vem de Deus. Então você coloca a fé nele, ele passa a crer na palavra que você está dizendo, no Evangelho, o Evangelho da salvação, recebe Cristo, você ora por ele, e o Senhor aplica nele a reconciliação, a justificação e a regeneração. Tudo é do Senhor. Eu estou falando de uma forma didática para a gente compreender, mas que tudo acontece ao mesmo tempo. Me entende? Eu estou detalhando para você didaticamente, que é para uma compreensão maior. Aí você fala, já ganhei o Senhor, pronto, agora eu sou salvo, pronto. Vou viver como eu quero, vou viver de qualquer jeito. Não, a partir daí, há uma coisa chamada a questão orgânica da salvação. A partir do momento que você é salvo, que ganhou o Senhor e foi regenerado, lá em 1 Pedro 1,23 diz que a semente que recebeste dele, ela é incorruptível, é viva e é permanente. Ela é colocada dentro de nós. Essa semente, essa divina semente é a vida de Deus, é a que a Bíblia chama de vida eterna, que é a vida do tipo de vida que Deus tem. Ela se chama vida eterna. Então, uma vez colocado no espírito do homem, a vida de Deus se misturando, o Espírito Santo de Deus se misturando ao espírito humano, se mesclam e se tornam um só. A partir daí, um novo processo começa, que é o processo de santificação. Então, na verdade, a salvação ela tem 8 estágios. 12 aspectos, judicial e orgânico, e 8 estágios. Os primeiros 3 eu já citei. Os outros 5 é santificação, renovação, transformação,
conformação e glorificação. A segunda parte da salvação de Deus, que vai ser todo esse processo que eu estou falando didaticamente, porém acontece ao mesmo tempo, elas vão acontecer, mas ela é agora um processo. Porque eu já fui salvo em Deus, mas eu estou sendo salvo, porque o homem ele é tripartido. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Então, com relação ao espírito do homem, ele ganha a vida de Deus por meio dos 3 aspectos da salvação judicial. Mas os 5 aspectos da salvação orgânica, embora aconteçam ao mesmo tempo, eles acontecem de maneira separada. Essa parte da salvação orgânica em nós vai precisar não somente de Deus, mas também de nós. Então a santificação é o seguinte: você foi santificado por Deus. Santificado, o que é santo? O ser santo é ser separado. A partir do momento que eu fui salvo pelo Senhor, o Senhor agora me separou das trevas para a maravilhosa luz, para o reino do mundo, o reino de Satanás, que tinha Satanás como príncipe que liderava. Nós agora fomos transferidos para o reino do Filho do amor de Deus, que é o reino de Jesus Cristo e o Senhor Jesus como nosso rei. Ou seja, somos introduzidos no reino. Eu estou reforçando a mensagem da semana passada, que foi liberada pelo pastor Joséildo, explicando sobre o reino. Lembram da mensagem da semana passada? Quem não lembra? Quem lembra? Todo mundo lembra, não é? É interessante sempre lembrar. Porque eu sei que vocês lembram. Porque eu sei que vocês anotaram direitinho, vocês ruminaram durante a semana em casa, vocês viram, né? Eu acredito nisso, então, se vocês fizeram ou não, aí é com vocês individualmente. Mas é interessante cada um fazer isso, irmão. A mensagem liberada aqui, ela deve ser ruminada por vocês durante a semana inteira. Por quê? Porque essa mensagem vai ter continuação. Porque um dia Deus falou o Gênesis por meio de Moisés, mas ele não parou no Gênesis não. Ele seguiu para Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio e chegou em Apocalipse. A mensagem não termina aqui, né? Essa não será a última mensagem, tomara que seja, que o Senhor volte daqui a pouco ou amanhã. Mas enquanto o Senhor não voltar, essa mensagem continua, ela não para. Então vocês também não podem parar de estudar. Amém? Paulo disse: estuda e apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Talvez alguns digam não. Talvez alguns digam, eu estou prosseguindo. Paulo ensinou tudo isso, mas ele falou, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou falando isso para vocês, mas não que eu tenha alcançado isso também não. Mas eu estou prosseguindo. Mas, irmãos, nós temos que manejar bem a palavra da verdade. Se você é um espadachim e você não souber manejar bem a sua espada, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, manejar bem a sua espada é um caso de vida ou morte. Manejar bem a palavra é um caso de vida ou morte. Se nós levarmos a palavra de Deus com essa seriedade, nós seremos um obreiro aprovado. Que se o Senhor vier nos testar, nós seremos aprovados ou reprovados. Alguém quer ser reprovado diante do Senhor? Se não quer, então enfim a cara na palavra, começa a anotar as coisas, ruminar e ver no detalhe o que ela diz. Como Pedro falou, se alguém falar, ou seja, aquilo que sai da sua boca, fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Você não vai falar uma palavra que não está na palavra. Busca afinar, alinhar o seu linguajar
a linha da palavra. É aí que entra a questão da renovação da nossa mente. Abre em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse é o segundo aspecto da salvação de Deus, que é o aspecto orgânico. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, ele está dizendo aqui, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu vou traduzir essas palavras. Paulo está dizendo assim: pelo amor de Deus, irmãos, saiam de casa e vão às reuniões, se apresentem a Deus nas reuniões. Esse será o vosso culto racional. Por que culto racional? É o culto que você desfruta Deus, mas você não fica embebido emocionalmente a ponto de ficar bêbado. Você está bem consciente e usa bem a sua razão. Porque o contrário disso é esquizofrenia, é a perda do uso da razão. E nesse culto aqui, nós estamos com a memória muito boa para entender, para compreender aquilo que Deus está dizendo para nós através de cada irmão, amém? Compreendem o que eu estou dizendo, irmãos? Apresente-se a Deus, que é o vosso culto racional. Ele pediu pelas misericórdias de Deus. Nós muitas vezes dizemos, irmãos, pelo amor de Deus, façam isso. Aí ele diz aqui: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outra versão fala, pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ele está rogando aqui que a gente comece a entender, a compreender melhor a verdade de Deus por meio da palavra e das mensagens. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem aqui não quer entender a boa vontade de Deus? Quem quer entender a boa vontade de Deus? Todos querem entender. Irmãos, a gente quer compreender, estamos aqui porque queremos compreender. Aleluia por vocês estarem aqui. No Velho Testamento, quando os irmãos iam para o templo, para o tabernáculo, oferecer suas ofertas, cada oferta ali representava eles mesmos, entendam? Então ele levava o boi, levava o animal que ia oferecer como sacrifício. Eles estavam fora do arraial, vinham de várias cidades, de várias partes daquela época onde eles moravam, e viajavam por semanas. Viajavam por semanas no deserto. Então, quando eles chegavam no tabernáculo, eles entravam e entregavam o seu animal, que era a sua oferta. Essa oferta, ele se identificava com ela, e aquele animal era morto no local do sacrifício, e ele era oferecido no altar, chamado altar de holocausto. Esse animal era queimado e se transformava em cinza. O sangue dele era colhido e todo o ritual era prestado naquele lugar. Mas aquele animal, antes de ser morto e sacrificado, ele estava fora do arraial. Quando ele entrava no arraial, fora do arraial ele era um animal comum, mas dentro do arraial ele era considerado santo, porque dentro do tabernáculo tudo era santo. É por isso que existia o santo lugar e o santo dos santos. E o átrio exterior, onde havia o altar, tinha um tipo de um varal para pendurar o animal e sacrificá-lo, e tinha a bacia de lavar, que era a bacia de bronze, onde o sumo sacerdote, antes de entrar, ele se lavava. Então, irmãos,
A parte de fora do tabernáculo é o mundo. Mas uma vez que ele entrou nos portões desse tabernáculo, ele era santo. Nós estávamos no mundo, o Senhor nos alcançou e nos trouxe. E aplicou em nós a sua salvação judicial, referente à morte do Senhor Jesus. Mas uma vez que ele fez isso, ele nos transferiu do mundo para a luz, das trevas para a luz. Agora nos tornamos santos. Essa é a santificação posicional. O Senhor nos trocou de posição. Amém? Essa dependeu do Senhor. Ele nos transformou e nos trouxe para uma posição santa. Somos agora separados para Deus. O segundo aspecto da santificação é a disposicional. Como assim? Uma vez que fomos trocados de posição, agora nós precisamos nos dispor para que o Senhor continue em nós agora a sua santificação. Essa segunda parte da santificação precisa de você. É por isso que Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis. Vos apresenteis. É preciso agora usar a sua disposição. Você se dispõe e coloca-se numa posição que agrada ao coração de Deus. É como você se colocar embaixo da torneira de Deus para que ele te encha dele mesmo. Nós aqui estamos na posição para ser enchidos pelo Senhor, com a sua palavra, com o seu espírito, com a sua verdade. O Senhor aqui está nos trazendo a luz do candelabro, onde Ele ilumina nossa condição, nossa situação, para que possamos mudar, para que possamos ser transformados e aos poucos ser conformados à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29 e 30, ele fala disso. Então, irmãos, o Senhor começou a santificação em nós. Essa santificação, ela já aconteceu, mas ela não vem somente de você. Ela precisa da sua disposição, para que o Senhor possa então te santificar e te transformar. Então vai acontecer o que agora? A renovação da vossa mente, a transformação do seu ser. Ou seja, qual foi o principal problema da igreja em Corinto de ter aqueles problemas todos lá? Era exatamente a questão da imaturidade. Paulo disse: irmãos, falando com vocês, eu não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Vamos aqui interpretar uma coisa para entender, para uma maior compreensão dos irmãos. Qual é a diferença entre o homem natural e o homem carnal? Durante muito tempo eu pensei que era a mesma coisa, mas não é. Não é a mesma coisa. E é importante nós compreendermos isso como alguém que entende a palavra. Quando eu entendi essa verdade, tudo ficou diferente. Quando você entender, tenho certeza que tudo também ficará diferente. O homem carnal é o homem mundano, sem Deus, sem esperança, perdido. O homem natural é aquele homem que está no mundo sem Deus nele. Já o homem carnal, não. O homem carnal é o cristão que tem Deus, está no meio dos irmãos, mas ainda está vivendo como o homem natural. Entenderam ou não? Por isso que Paulo disse: eu não vos pude falar como a espirituais. O que é ser espiritual? Ser espiritual, lembra que eu li aqui que o Senhor enviará o Espírito que nos ensinará
e transferirá para nós tudo o que ele disse. O homem espiritual, ele ouve o ensinamento do Espírito Santo e ele está sempre atento ao falar do Senhor. Ele está atento ao ensinamento do Espírito Santo e por meio desse ensinamento ele cresce. Paulo disse: edifício de Deus, lavoura de Deus sois vós. No capítulo 3 de Coríntios. Deixa eu ler para vocês o versículo completo aqui. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Como lavoura de Deus, temos a vida de Deus, a vida que cresce. Como edifício de Deus, nós somos pedras vivas que também cresce. O homem espiritual, ele é como uma lavoura, que à medida que ele está sendo regado pela água espiritual, que jorra para a vida eterna, vai trazendo em nós o crescimento espiritual, como Jesus crescia na graça e no conhecimento. Você ouve o Espírito Santo lhe ensinar, ou você está como um menino levado em roda por todo o vento de doutrina? O que ensina aqui você come, o que ensina ali você come, o que o outro ensina você come também, o que o outro vai ensinando e você vai comendo, daqui a pouco está comendo, está feito o jumento que come tudo que encontra pela rua. Muitas vezes eu vi o jumento solto na rua, comendo aquelas cascas de jaca, comendo papel melado com um bocado de coisa, comendo coisa que não nutria em nada. Paulo disse: e ele deu uns para apóstolos. São 5 funções que o Senhor dá para a igreja por meio dos presbíteros. São presbíteros que têm a função de apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. São funções dadas, dons dadas à igreja. O versículo 12 diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O objetivo de Deus dar esses homens dons para a igreja é para que cada um desempenhe adequadamente o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Depois ele diz: até que todos cheguemos à plena maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Primeiro, isso é Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, 13 e 14. Ele diz: para que, olha o objetivo, para que não sejamos como meninos, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens induzem ao erro. Irmãos, se formos meninos o tempo todo, seremos alvo da artimanha dos homens e seremos induzidos ao erro. É isso que nós queremos? Pelas misericórdias de Deus, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Nós já somos. A agradável vontade de Deus é que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E a perfeita vontade de Deus é que todos nós, como a sua noiva, estejamos prontas para um dia ser glorificados
pelo Senhor. Amém? Se nós compreendemos isso, porque a perfeita vontade de Deus é que compreendamos a altura, a profundidade, o comprimento e a largura. E compreendamos as profundidades das riquezas do conhecimento de Cristo. Paulo disse, irmãos, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e jamais penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para nós. Aí você não liga para entender, para compreender nada. Não, o irmão está falando ali, a minha palavra é boa. Você chega em casa, você vai visitar o irmão. E aí, irmão, a reunião hoje foi boa? Foi muito boa. E aí, o que você desfrutou? Foi boa a reunião. E a mensagem? A mensagem foi boa também. Foi o que foi falado do quê? Irmão, foi boa. Você não sabe dizer o que você ouviu. Irmão, não podemos ser assim. Não podemos. Cada um dos irmãos e irmãs, cada um, olha a responsabilidade, cada um precisa ruminar a palavra, como se viesse aqui para frente explicar essa palavra para cada um dos irmãos. Me entende ou não? Tá claro? Cada um dos irmãos deve ser um estudioso da palavra, da verdade, e ter sede por essa verdade. Sede ardente como um bebê recém-nascido que está doido para se alimentar. Enquanto não tiver o peito da mãe, enquanto não tiver o leite genuíno, ele está chorando. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Tem um ditado que diz aí, né? Quem não chora, não mama. Se você desejar o leite genuíno, Paulo chega a dizer, para que por ele, pelo leite, vos seja dado crescimento para a salvação. Por quê? Porque já fomos salvos no nosso espírito, mas o Senhor precisa transformar nossa alma e glorificar o nosso corpo. Paulo disse em 2 Coríntios 1:10, Ele nos salvou, nos salvará e continua a salvar-nos. Ele nos salvou no nosso espírito, nós somos tripartite de Deus é triuno. Ele nos salvará quando glorificar o nosso corpo e continua a salvar-nos, está salvando a nossa alma, por meio da santificação, renovação, transformação, conformação. E amanhã, quando alcançamos esses 4 estágios, cumprirá-se em nós o 5º, a glorificação. Amém? Abra em Romanos 8. A irmã leu aqui, logo no início, a irmã que estava dirigindo, ela leu para nós 2 Coríntios, capítulo 5. Que foi bem interessante. Mas vamos ler Romanos capítulo 8, vamos ler depois 2 Coríntios capítulo 5. Veja o que ele diz, versículo 28, 29 e 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é este? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou.
O Senhor quer que chegamos nesse último estágio. Mas agora Ele precisa que nós possamos nos dispor a Ele para que Ele possa trabalhar. Aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completar. Ele nos aperfeiçoará. 1 de Pedro, vamos ler 2 Coríntios capítulo 5, quero ler aqui logo no início. 2 Coríntios 5, versículo 16. Assim que nós daqui por diante, vamos ler o 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Perceberam a mudança? Como homens carnais, nós éramos meninos espirituais. Paulo diz que vós sois carnais. Vos falo como a carnais e não como a espirituais. Como a crianças em Cristo. Uma criança em Cristo é carnal. Uma criança em Cristo, ela não compreende bem a verdade. Paulo falou palavras difíceis. Deixa eu perguntar se é uma criança. Uma coisa que eu poderia perguntar a um adulto, a criança vai ficar olhando para mim sem entender nem a pergunta. Mas um adulto, quando a gente faz a pergunta para ele, na palavra, ele compreende e ainda explica. Não é verdade? Não podemos ser crianças o tempo todo. Paulo diz que os espirituais têm os sentidos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Há uma diferença muito grande entre o homem espiritual e o homem carnal. Paulo disse: se somos filhos de Deus, se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Porque o Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Todos aqui podem testificar em seu espírito que são filhos de Deus. A palavra filho aí em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é a palavra teknon. É uma criancinha. Teknon é a palavra filho do grego. Quando um judeu que fala grego chega para o outro e pergunta, como está o seu filho? Quando ele quer se referir a uma criança, ele pergunta, como está o seu teknon? Sua criancinha. Quando ele quer perguntar sobre o filho maduro, maior, 18, 21 anos em diante, ele pergunta, como está o seu ruiós? Percebe a diferença? Muitos de nós somos teknons e muitos de nós somos ruiós, ou está chegando a isso. Mas precisamos mudar de estágio. O Senhor quer nos tirar da imaturidade e nos conduzir para a maturidade espiritual. Porque o homem espiritual, muitos não conseguem discernir, mas ele mesmo discerne todas as coisas. Amém? Por quê? Porque eles têm um sentido exercitado para discernir o bem e o mal.
Irmão, que grande lástima será se diante de problemas na igreja nós não podemos ter discernimentos para resolver. Já pensou, José, se não houvesse o discernimento para resolver os problemas entre os irmãos? Que lástima seria? Então é de grande significado sair dessa imaturidade para a plena maturidade. O Senhor, irmão, quer nos transformar. E Ele está dispondo para nós, Ele mesmo, como a principal bênção da maturidade em nós. Eu vou dar aqui um segredinho para os irmãos. Lá em Cântico dos Cânticos, Salomão diz para a Sulamita: jardim fechado és para mim, ó amada minha. E o que é isso? Quando Paulo desfrutava de uma bênção do Senhor, de uma revelação, de algo grande, Paulo, ele se dava para o Senhor, se entregava ao Senhor como jardim fechado. Como assim? É que muitas vezes nós estamos lendo a palavra e compreendemos a palavra, a luz vem. Quando a luz vem, ganhamos revelação. Aquela revelação, antes de ser falada para os irmãos, ela deverá ser ruminada, mastigada, remoída em nós, até que nos amadureça e nos constitua daquela verdade que é Cristo em nós. Amém? O Senhor vai crescendo mais em nós. Como jardim fechado para o Senhor, nós estamos ali somente entre nós e o Senhor. Eu e o Senhor desfrutamos daquela verdade. E quando o Senhor permitir que eu fale, isso pode ser com um ano, isso pode ser uma semana, dependendo do que o Senhor está me revelando, isso pode ser 10 anos, isso pode ser 20 anos. Aí depois de 20 anos você vem e fala, aquela palavra vai estar tão constituída em você, que quando você falar para as pessoas, ela vai entrar como uma faca no espírito de quem ouve, e ela vai abrir e dividir a alma e o espírito. Vai discernir todas as coisas, pensamentos e intenções do coração. Percebe que poder a palavra terá? Uma vez, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo disse: irmãos, houve um homem, disse nem que foi ele, que há 14 anos, você sabe o que é 14 anos? Eu estou bastante tempo aqui em Caruaru. Estamos há 11 anos aqui, não estamos? Faz 11 anos que eu estou aqui em Caruaru. Já rodei essa cidade inteira. Estou conhecendo ainda. E eu considero que já faz um tempinho que eu estou aqui, viu? Aí Paulo vem dizer assim: irmãos, há 14 anos houve um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Olha a revelação. Depois de 14 anos que Paulo veio falar. Ele poderia ter falado imediatamente quando voltou, né? Ele foi arrebatado até o paraíso. E lá ele viu coisas inefáveis, que não é lícito nem ao homem referir. O que Paulo viu, irmãos, a revelação que Paulo teve, ele passou 14 anos ruminando, desfrutando de Cristo como jardim fechado. E o Senhor olhava para ele e disse: tu és um jardim fechado para mim. Ou seja, Paulo era só para o Senhor e o Senhor era só para Paulo. O casal casado, logo quando ele casa e vai para a lua de mel, você inclui outra pessoa lá? Não. É só você e ela. É só você e ele. Ali são como jardim fechado, só os dois. E o que acontece ali fica ali. Não é verdade? Na intimidade de Deus, quando o Senhor nos dá luz de uma verdade, devemos desfrutá-la dessa maneira. Somente nós e Deus, desfrutar intimamente, como amigos de Deus, como aquele que está ali amalgamado e misturados. E a verdade vai ficando mais rica à medida que ruminamos. E depois de um tempo, quando o Senhor permitir, tenha discernimento no Senhor, quando Ele permitir que você fala, aí você fala para quem precisa ouvir.
o Senhor vai dar para você esse discernimento. Você sabia que é isso que vai provocar em você um crescimento espiritual tão grande que você vai ver que você ficou muito diferente do que você era no início? Irmãos, quando nós ganhamos o Senhor, somos crianças espirituais, não entendemos muita coisa. Para a ciência, o homem exterior é o homem físico, somente. E o homem interior é a nossa alma. Mas para Deus é diferente. Para Deus, o nosso homem interior é o nosso espírito, com Deus dentro dele, se expressando através da nossa alma, trabalhada pela vida de Deus. E o homem exterior é a nossa alma, que está sempre com a mente na carne. É o homem carnal, imaturo, que não se deixou trabalhar pelo Senhor. Deus, quando nos ganhou em nosso espírito, Ele quer ganhar nossa alma e quer transformar o nosso corpo. Você vai deixar Ele fazer isso? Ou você vai interromper o trabalhar de Deus? Irmãos, a palavra consagração significa permissão. Toda vez que você encontrar a palavra consagrar na Bíblia, troque ela por permitir. Quando você se consagra ao Senhor, você está permitindo ou trabalhar a partir da santificação, e aí Ele vai transformando você, vai renovando você, e vai conformando você à imagem de Cristo, e aí, como resultado, vai haver a glorificação. Por isso não desanimamos. Por mais que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Você vai deixar essa renovação acontecer de dia em dia? Ou você vai deixar um pouquinho de ano em ano? Entendem? Irmãos, o Senhor não voltou ainda. O Senhor não voltou ainda. Ele está nos dando tempo. E Ele falou para remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É aproveitar o mínimo de tempo possível para tudo. Continua fazendo só o que for essencial e para buscar crescimento de vida e na palavra, que o Senhor vai nos amadurecer. Como resultado, eu prometo para vocês uma coisa: o comportamento, o pensar, o falar, o agir vai ser diferente. Você quer chegar diante de uma pessoa que tem discernimento espiritual e deixar essa pessoa perceber que você não tem crescimento? É uma vergonha, não é verdade? Depois que você sai dali, aí o irmão olha para... Puxa, esse irmão é tão imaturo, tão menino. Eu tenho vergonha de pensar nisso de mim. Eu morro de vergonha. Mas eu quero me dar para o Senhor por meio da palavra da verdade, para que essa palavra me transforme, me mude meu pensar, meu deitar, meu levantar, meu agir, o meu agir com os irmãos, para que eu possa expressar Cristo em sua maturidade, para a edificação de cada um que me contatar. Eu preciso estar tão cheio da energia de Deus. Não estou falando de algo físico e espiritualismo, não. Eu estou falando de você é uma pessoa natural com Deus dentro de você, mas que está sendo amadurecido. Ninguém aqui vai virar anjo, não se preocupe com isso, não. Ninguém aqui vai virar anjo, não. Eu conheci crente que queria ser tão santo que nem sabonete ele usava para tomar banho. Dizia que era pecado. Que isso? Que isso, rapaz? Seja homem, seja humano. Satanás disse para o Senhor: se tu és filho de Deus, ou se tu és homem, transforma essas pedras em pães. Tu és espirituais, tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor falou para Satanás: nem só de pão viverá o homem, eu sou homem.
e eu vivo pela palavra de Deus. Irmãos, quanto mais você quiser ser anjo, mas você estará longe de ser espiritual. Ninguém que vai virar anjo não, mas nós somos homens com Deus dentro de nós, e que está sendo trabalhado pela vida de Deus, e essa maturidade de Cristo está aumentando em nós a cada dia. E quando nós falarmos, pensarmos, olharmos, agirmos, nós vamos agir com Deus dentro de nós em crescimento. Isso vai ser de grande diferença na comunhão dos irmãos. Vocês vão perceber, quando os irmãos quiserem mais comunhão com você, é porque percebe que você pode desfrutar de Cristo de maneira genuína. Mas se não contata você, o que eles veem é algo diferente do que Cristo é, não vai dar gosto de ficar perto de você não. Essa é a realidade. Então temos que prosseguir. Paulo disse: desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Você imagina o que é isso? Desenvolvei vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, é sério. O caso é muito sério. Nós somos crentes. Temos a vida de Deus, não é brincadeira não. É sério. Você quer, quando o Senhor arrebatar os escolhidos, aqueles que Ele procurar, os fiéis na terra, Ele procurar e você não ir? Enoque andou com Deus. Você anda com Deus? Ele andou com Deus que já não estava mais lá. Se você andar com Deus, nesse crescimento, nessa intimidade com Deus, vai chegar uma hora que Ele vai tomar você para Ele. E você já não será mais aqui entre nós. É isso que eu quero. Eu quero ser tomado pelo Senhor, porque o Senhor não aguentou ficar longe de mim. Ele me tomará para Ele mesmo. E desfrutaremos do melhor que Ele tem para nós. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor está disponível a nós. Cabe a nós comermos Ele como pão da vida. Quem tem sede, venha a mim e beba. Amém? Jesus Cristo é o Senhor. Ele continue nos abençoando.